Telzinho, é o de Yeshua. Ele é, quando a gente fala da história de um milagre, eu penso no começo da história. Não tem como não pensar no começo. E aí, Tel chegou depois de uma grande perda. A gente sempre planejou ter 4 filhos. Quando o Som foi me pedir em casamento, inclusive, eu disse a ele, olha, eu quero ter 4 filhos. E aí? E ele disse, coincidência, eu também quero ter 4 filhos. E quando ele foi me pedir noivado, ele fez um ninho de passarinho, sabe? Um ninho de madeira, uns passarinhos de madeira com 4 filhotinhos e os 2 passarinhos. E aí, como dizer não a um pedido de casamento desse, né? E aí a gente teve Yasmin de Yeshua. 3 anos depois a gente teve Arthur de Yeshua. 3 anos depois, Yudi de Yeshua. E aí com Yudi, a gente teve uma grande perda, porque aos 5 dias de vida de Yudi, ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele veio a óbito. E a gente pegou o corpinho e levou para o SVO. E a gente pôde saber que é porque ele tinha nascido com transposição de grandes artérias. Uma doença que, se não é detectado, se não é diagnosticado, não tem como curar. E no caso dele foi imperceptível. Não revelou durante a gestação. E a artéria dele, a pulmonar, nasceu no lugar da aorta. E aí ele teve uma parada cardiorrespiratória irreversível. No 5º dia de vida. Era um loirinho peludinho, do olhinho azul, a coisa mais linda do mundo, o nosso anjinho. E aí quando Yudi morreu, eu sabia que o vazio era tão grande quando a mãe perde um filho. O vazio é tão gigante, o vazio é tão angustiante, é tão profundo, é tão imenso, que eu precisava ter o meu 4º filho, que sempre foi planejado, sempre. Tel não veio para substituir o Yudi, Tel sempre foi planejado. E eu sabia que enquanto eu não tivesse essa criança nos meus braços, o vazio ele não seria preenchido. E aí, exatamente no dia que completou 1 ano da morte de Yudi, eu soube da gravidez de Tel, fui revelada a gravidez de Tel. Na realidade, eu liberei para engravidar quando já estava com 6 meses, né, da gestação de Yudi, pós-gestação. Não engravidei, 7, 8, 9, 10, 11, aí eu desisti de engravidar. Eu disse, vou estudar, vou fazer medicina, vou mudar de profissão, vou fazer outras coisas da vida. E aí desisti de engravidar, assim, de certa forma. Só que no dia que completou 1 ano da morte de Yudi, eu descobri que estava grávida. Porque eu ia botar um DIU, e aí eu fiz o beta, obrigatoriamente, porque ia fazer o DIU. Quando a gente descobriu a gestação do Tel, aí assim, extremamente desejada, extremamente esperada, extremamente felizes, mas com o pé atrás, por conta da gestação anterior não ter dado nada nos exames e ter tido um prognóstico fatal, né? Então assim que eu descobri que estava grávida de Tel, eu corri atrás de fazer exames. Já no primeiro exame que a gente fez, eu já fiquei assim bem desconfiada mesmo. Cada pessoa tem seu dom, né? E eu tenho assim um time diagnóstico muito, muito forte. E aí a gente descobriu uma mega bexiga fetal, já nas primeiras semanas intraútero de Tel. Com essa mega bexiga fetal eu fiquei extremamente preocupada e até o médico escreveu assim, 80% dos casos se resolvem espontaneamente. E eu ia esperar esses 20%. E aí eu corri atrás dos melhores médicos do Brasil. Eu já muito aperreada, muito preocupada por conta da história de Yudi, eu não queria que se repetisse. Então tudo que pudesse ser feito, eu faria. E por ter morado em Recife, por ter conhecimento sobre a medicina do Recife, eu sabia que era o melhor lugar. E aí eu pedi a ajuda dos meus amigos, foram 10 anos que eu morei em Recife, então eu trago amizades maravilhosas no Recife e eles me deram as referências dos melhores médicos do Recife. E aí eu comecei a tratar, a ir para Recife, para os médicos fetais. Entretanto, a coisa só piorou, porque quanto mais o tempo passava, quanto mais as semanas passavam, não se resolvia a mega bexiga fetal. E a bexiga dele, a uretra, obstruiu completamente. Que veja só, na vida intrauterina, o que tem dentro do pulmão é o líquido amniótico.
quando o bebê nasce, ele respira o ar, mas dentro da barriga da mãe, o que matura o pulmão, o que faz o pulmão ficar maduro é o líquido amniótico. E Theo não estava expelindo esse líquido amniótico, ele produzia, mas não tinha como sair porque a uretra dele era colabada, era fechada. O líquido ele não saía da pitoquinha dele. Aí nisso ia acumulando, por isso que a barriga dele ia crescendo. Tem uma ultrassom que é terrível. Tem um ultrassom que você vê o osso nasal da criancinha e a barriga dele assim, ó, passando. É desesperador. E eu sou enfermeira, eu entendo de ultrassom, eu vi aquelas ultrassons, eu entendia, mas o meu coração dizia, isso tem solução. E os médicos diziam, não tem solução. Teve um médico que me chamou no consultório dele, um professor muito respeitado, e aí me mostrou toda a aula sobre o problema de Theo e que era 100% de óbito fetal. E aí no final ele disse assim, você entendeu, mãezinha? E eu entendi. Ele disse, não, você não entendeu. A senhora não entendeu, porque se tivesse entendido, estaria chorando e a senhora está sorrindo. Então é porque não entendeu. Eu disse, não, doutor, eu entendi. Eu sou uma mulher da ciência, eu nunca neguei a ciência. Eu sou uma cientista, eu fiz faculdade, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira e eu também sou teóloga. Então, a minha fé me diz que, apesar da ciência dizer que é 100% de óbito fetal, minha fé me diz que Deus vai curar ele de alguma forma. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que essa criança é para a vida. E aí procurei um terceiro médico, que já era no segundo, né? O terceiro médico disse também que era 100% de óbito fetal. O quarto médico disse que estava numa situação tão desfavorável à vida que me ofereceu o aborto judicial, via judicial. Porque o bebê podia morrer a qualquer momento, era um óbito inviável para a vida. Eu já tinha fiz vários amniocenteses, que é aquele exame que fura a barriga com uma agulha desse tamanho. E nesses exames a gente vê como é que está o bebê. E aí o bebê não estava bem. O bebê não era inviável. E me ofereceram realmente o aborto judicial. E junto comigo estava minha irmã Inês, estava meu marido, Som. E assim, a gente ouvindo aquele oferecimento do aborto judicial de uma forma impactante demais, sabe? E aí eu disse, não, doutora, era uma doutora já, né? Doutora, eu acho que quem é o dono da vida é Deus. Então, se Deus quiser que essa criança morra hoje, eu estou preparada. Se Deus quiser que essa criança fique na minha barriga, eu fique gestante e ele morra na hora do parto, eu estou preparada. E se Deus quiser que ele viva, que ele nasça, que ele viva, que é o que eu desejo, eu também estou preparada. Então, eu não vou fazer o aborto judicial. Eu vou me arriscar, porque eu também estava sangrando muito. Era uma gravidez muito perigosa para a mãe também, porque foi uma placenta de inserção prévia, inserção baixa, eu estava já na cicatriz das outras 3 cesarianas, e aí havia o risco de ruptura uterina, por isso que o aborto judicial ele era uma forma de conservar pelo menos a vida da mãe. E aí a gente recusou, eu recusei. E levei os 9 meses de Theo, da gestação de Theo, de uma maneira muito tranquila, sabe, muito feliz. Eu fiz as fotos de gestante com tanto amor, com tanta felicidade. Eu carregava tanta vida dentro de mim que aquilo era incompatível com a morte. O diagnóstico de 100% de óbito fetal era incompatível com o meu sentimento, a minha sensação de vida plena, de vida em abundância. Inclusive, o grande milagre aconteceu quando, já com 6 meses de gestação, eu disse a um dos médicos assim, olha, existe a cirurgia, a gente sabe que tem a cirurgia de intrauterina que nunca foi feita no Nordeste, já foi feita no Sul, em São Paulo, mas eu posso comprar o catéter, vocês fazem a cirurgia, desobstrui a bexiga dele, serve de estudo também, já que no Nordeste nunca teve uma cirurgia dessa, intrauterina, e a gente vê o que pode fazer por essa criança, porque o não fazer nada é terrível. E aí eu fiz todo o pré-operatório, tudo. E vim para casa na certeza que na outra terça-feira a gente ia fazer a cirurgia intrauterina. Aí todo o pré-operatório, a ultrassom foi feita na terça-feira em Recife, a gente embarcou do Recife, a gente chegou muito cansado em casa. Nossa, um cansaço muito grande.
e eu fui dormir. E quando eu fui dormir, assim, extremamente cansada, porque 8 horas de viagem, e eu considero que esse momento foi o momento do milagre. Porque uma gestante, ela nunca estava sossegada por conta da barriga, que faz a gente fica muito cansada, né, durante o sono, e principalmente uma gestante com todas essas preocupações. Mas eu dormi assim, como se Deus tivesse me dado uma sedação, sabe? Porque essa sedada, eu dormi tão bem, tão bem. Quando eu acordei, tudo parecia mudado. A vida parecia que tinha dado uma guinada muito grande. Eu que estava muito preocupada com as coisas, eu não conseguia prestar atenção nos detalhes. E nessa manhã, os pássaros cantavam mais forte, as flores estavam mais coloridas, a vida estava mais colorida. E aí eu liguei para o meu médico do Juazeiro, não do Recife, que era muito longe, né? Eu liguei para o do Juazeiro e disse assim: doutor, eu preciso de um ultrassom hoje, urgente hoje. Aí ele pensou que o bebê tinha morrido, né? Porque eu já tinha vindo para casa com a orientada, que a qualquer momento o bebê podia parar o coração. Ele nunca tinha se mexido, nunca. Durante esses meses todos ele ficava muito quietinho, eu nunca tinha sentido ele se mexendo. E ele disse assim: então aconteceu? E eu entendi que ele disse assim: aconteceu, então ele morreu? Eu disse: não, ele não morreu. Pelo contrário, foi a primeira vez que ele mexeu. Ele amanheceu mexendo. E eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão bem, que eu preciso de uma consulta médica, eu preciso fazer ultrassom para ver o que está acontecendo. Aí ele disse assim: olha, eu estou acostumada a fazer encaixe de mulheres que estão se sentindo mal, mas de mulher que está se sentindo bem vai ser a primeira vez, mas venha. E eu estava tão, tão assim desnorteada, que eu peguei Yasmin tinha o quê? Acho que 9 anos, por aí, menos, e levei ela como acompanhante. E aí fui pro motorista particular, né? Fui pra. O som tava trabalhando. E quando chegou lá, que ele colocou o ultrassonógrafo, nossa, a gente viu assim a pitoquinha saindo xixi. E a bexiga desobstruindo espontaneamente. Ele fazendo xixi pela primeira vez em 6 meses. Se isso não for um milagre, é o quê? A gente passa 6 horas sem fazer xixi e a gente já fica assim com a bexiga, né? A gente fica sem aguentar. Imagine 6 meses sem fazer xixi. Foi o que aconteceu com o Theo. Foram 6 meses de obstrução da bexiga de Theo. A uretra totalmente colabada. 6 meses sem fazer xixi. E nesse dia, ele fez xixi espontaneamente. A cirurgia foi feita por Deus. Desobstruiu sozinho a uretra. Criou um bolsão. A pitoca dele virou um bolsão como se fosse um balão que você insufla, você enche. Ficou bem cheio de xixi. Ou seja, não foi uma desobstrução rápida, porque senão ele morreria também, né? Por conta do peso, o trabalho cardíaco e tudo. E aí ele fez várias fotos e eu mandei para o meu médico do Recife, o que ia fazer a cirurgia. E eles vinham para Recife agora. Eu disse: olha, eu tô assim, o interior pode ser fraco em um monte de coisa, mas ultrassom para você ver que está desobstruído, isso dá certo. Então eu estou tranquila, eu não vou voltar para Recife. Eu tinha chegado em casa na quarta-feira, para voltar já na quinta-feira, para ter uma consulta, não tinha condições. E aí até uma residente lá do IMIP disse assim: o que é comum é as mães andarem atrás dos doutores, dos médicos, né? E aqui o IMIP tá todo mundo doido para a senhora vir para cá. Eu disse: mas não precisa, eu já tenho várias fotos, já mandei 14 fotos para vocês verem. Terça-feira, que é o dia da cirurgia, eu vou estar aí e vocês vão ver pessoalmente o grande milagre. E assim, na terça-feira, na hora marcada da cirurgia, eu fui para o IMIP e Theo tinha desobstruído realmente sozinho e Deus tinha feito a cirurgia sozinho. Deus operou o milagre em Theo. E a partir disso, aí disseram assim: mãezinha, mas ele já tá com 6 meses. E o pulmão dele, como é que vai maturar se ele não tinha líquido amniótico até agora? Então ele pode passar alguns minutos vivos, ele pode morrer assim que nascer, porque esse pulmão dele não maturou. E aí, mais uma vez, a prova de fé. Eu disse: Deus não faz milagre pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa criança é para a vida.
E Theo, quando nasceu, tava todo o material, a gente preparou toda a equipe, tava todo o material pronto para entubar Theo e não precisou. Theo nunca precisou ser entubado. Theo viveu, nasceu, viveu, ficou em observação. Passou 35 dias de UTI, mas foram 35 dias respirando com o próprio pulmão. Theo nunca teve um problema respiratório, nunca. Theo nunca teve uma gripe. Theo nunca teve uma gripe. Theo tá com 4 anos hoje. E Theo nunca teve uma gripe. Theo nunca teve nenhum cansaço, nenhum problema respiratório. Quanto a fazer xixi, foi decidido pelo urologista que queria fazer a vesicostomia para poupar esse rim único que ele tinha. E a gente fez com 7 dias de vida. E ele está até hoje, eu tenho certeza absoluta. A gente está caminhando para o passo de fechar essa vesicostomia. E eu tenho a absoluta certeza, a mesma certeza que eu tinha quando ele estava na minha barriga, eu tenho hoje. Vai fechar a vesicostomia dele, ele vai conseguir fazer xixi pela pitoquinha dele normal. E pronto. Deus criou o Theo para a vida. Ele é um milagre. E os milagres são completos. E cada um carrega sua cruz. Não é porque é um milagre que não tem que carregar uma cruz que não tem. A vida normal exige muita coisa, muita prova de fé. E aí, talvez a prova de fé da gente seja conviver até hoje com essa vesicostomia. E essa vesicostomia eu considero sim uma bênção, porque nos ajudou até aqui a não manter encharcado o rim dele. Todo o cuidado que eu, enquanto mãe, enfermeira, tenho de ficar verificando essa diurese dele, esse xixi, acontece até hoje. E eu sou muito grata a Deus por todas as coisas que ele fez até hoje. Theozinho é uma criança absolutamente normal. Ele não tem musculatura, é agenesia. Se a gente for ver aqui, de fato não há musculatura abdominal, ó. Há um excesso de pele, porque a síndrome de Prunibelli, a palavra significa abdômen ameixa. E aí tinha que ser aquele abdômen que faz umas preguinhas, sabe? Mas no caso dele eu até brinco dizendo que é abdômen melancia, porque ele tem um abdômen um pouquinho grande, gordinho. Mas para corrigir a questão de que ele tem um rim só e ele é poliúrico, e a síndrome de Prunibelli, ela é uma má formação do todo o trato urinário. Então, os rins, os 2 rins, foram formados os 2 rins, mas um rim atrofiou e acabou desaparecendo. A gente nem vê mais na ultrassom o rim dele. A gente só vê o outro rim, e esse único rim só funciona 30%, cerca de 30%. Os ureteres dele são absolutamente tortuosos, e aí chega numa bexiga que é uma mega bexiga. Quando ele estava na vida intraútero, essa barriga dele cresceu assim, ó. Ela vinha aqui, ó. Ela vinha do narizinho dele, assim, ó, passando até as pernas dele. Era assim um absurdo, era uma situação absurda. E se pensava que inclusive ia explodir. Tão grande que era a barriga dele. Era assim, ó. Na ultrassom a gente pode colocar uma imagem aqui para comparar. Era isso, de barriga. Então a bexiga dele foi uma mega bexiga. E aí, como a natureza é perfeita, ele, enquanto vida intrauterina, ele estava trabalhando para 600 gramas o feto. Quando ele desobstruiu, no outro dia, já estava trabalhando para 300 gramas. Então seria um coração muito sofrido, porque estaria trabalhando para metade daquilo que se propôs no dia anterior. E aí o organismo dele criou um mecanismo chamado megalouretra, que foi aqui na pitoquinha dele. A própria uretra, ela se dilatou, uma megalouretra, ela se dilatou e ela formou um bolsão que vinha até o joelho dele e que acumulou 500 ml de xixi. Então, quando essa bexiga fez isso, ó, não foi de uma vez, ela não desobstruiu de uma vez, ela desobstruiu devagarzinho assim, ó. Devagarzinho, e foi passando o xixi que estava aqui na barriga para essa megalouretra, que a gente já fez a cirurgia, corrigiu com 1 ano, e aí tá já dormindo. E aí essa uretra, ela é muito tortuosa, e é por isso que a gente ainda não reverteu a vesicostomia e que a gente tem projeto de reverter quando corrigir a vesicostomia. Então a barriga dele é aberta aqui na frente, a bexiga dele ela é exteriorizada. E a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para manter estéril esse ambiente, porque se ele pega uma infecção, imagine que uma mulher
ela tem no mínimo 12 centímetros de uretra, um homem tem uns 18 centímetros de uretra. E mesmo assim pega infecção urinária. Theo tem 0. A bexiga de Theo, ela é exteriorizada para o ambiente através dessa vesicostomia. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essa barriga é absoluta. Mas a gente conseguiu recentemente essa bolsinha, muito difícil de conseguir no Brasil, extremamente difícil de conseguir no Brasil. E a gente consegue manter esse ambiente estéril, o mais estéril possível. E ele consegue ter uma vida absolutamente normal. Ele mesmo faz o xixi, ele mesmo tira o xixi. E ele é uma criança absolutamente normal. O fato de não ter a musculatura abdominal, ela era um empecilho para Theo andar. Porque o que é que sustenta a coluna vertebral? É o músculo. Sem o músculo, a pessoa cai, a tendência é cair. Então ele seria uma criança cadeirante, ela teria que estar na cadeira de rodas. Mas, Deus, isso não existe mérito em nós humanos, eu acho que realmente foi Deus, que essa coluna, ela consegue sustentar mesmo na ausência da musculatura abdominal. A gente vê, a gente já fez quanto é exame. E realmente é a genesia dessa musculatura e mesmo assim ele tem o equilíbrio necessário para caminhar, correr, pular, ele faz tudo. Ele é uma criança absolutamente normal.